Boa noite, alunos. Estamos terminando a nossa disciplina de Introdução à Informática, hoje com a nossa última aula, a quarta aula, né? E vamos ver uma revisão de tudo que nós fizemos desde a primeira aula até agora. Boa noite, professora Naira. Boa noite, professora Geilma. Boa noite a todos os polos. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula, né, professora? Que pena. Então, espero que vocês tenham aproveitado muito e vamos ver a nossa revisão para a nossa prova daqui a pouco. Isso aí. Então, vamos lá, começar. O objetivo geral da nossa disciplina, né, de hoje, nossa última teleaula, será conhecer a história da computação e o funcionamento dos computadores atuais. Conhecer o sistema de arquivos e aprender a manipular arquivos e pastas. Vamos rever como criar arquivo de texto, planilha eletrônica e apresentação. Entender o uso de hiperlinks. Conhecer um banco de dados e um SGBD. Conhecer a história da internet. Compreender o uso da internet através dos protocolos e serviços. E, por último, conhecer o conceito de ergonomia. Então, nossa primeira teleaula foi vista sobre a história da computação. Nós vimos que, em 1830, Charles Babbage ele construiu o primeiro computador do mundo, né? E ele é considerado o pai da computação moderna, né? 100 anos depois, em 1946, foi inventado o primeiro computador eletrônico de grande porte. Ele era chamado de ENIAC, tá? Aqui, ó, o nomezinho dele. Aqui nós temos uma imagem do ENIAC. Olha só como que ele era grande. Ele ocupava uma sala inteira, olha só. Ele é muito grande, tá? Tudo isso aqui é ele, essa parte aqui também. Ó, ele é muito grande. E tem uma história que diz que ele era manipulado por mulheres. Por ser mais detalhista, elas tinham maior cuidado em trocar os fusíveis, os transistores que se queimavam. Então, na imagem vocês veem que só tem mulheres trabalhando, dificilmente tinha homens. E nós vimos também sobre os componentes básicos do computador. Aqui não é um computador moderno já, esse que nós utilizamos no nosso dia a dia. E nós vimos que ele é formado por uma placa-mãe. Essa placa aqui de slots, ela tem vários slots para você poder encaixar memória, aqui, o processador aqui, ó, que vai encaixado. Placa de vídeo vai nos slots daqui, tá? E aqui nós temos o processador, nós temos o HD, nós temos a memória, nós temos a fonte e nós temos o cooler. Professora Naira, quer explicar para eles como que seria cada componente? O processador. Isso. O processador, né, ele é responsável por processar as informações que são enviadas para o HD. Então, o HD, ele armazena essas informações. O processador processa isso tudo, executa. A memória também, no caso, essa memória RAM, ela armazena os dados enquanto o computador está ligado. Tudo que a gente está fazendo no momento que ele está ligado é essa memória aí que está trabalhando, né? A fonte de alimentação é a que é ligada na energia, ela que vai gerar a energia para o computador e tudo que vocês utilizam dentro. Então, o HD, o processador, a placa-mãe, estão todos ligados à fonte de alimentação. Isso. Ligando ela, passa energia para ligar todos os outros componentes. O cooler é um ventilador interno. Então, ele refrigera o nosso processador, que é aquele que está ali em cima. Então, sempre, vocês já devem ter visto, o processador ele está embaixo do cooler. Sempre fica o ventilador em cima do cooler. Porque se esse cooler para de funcionar, o processador ele esquenta de tal forma que o seu computador desliga em poucos segundos, porque ele não aguenta o calor que fica, né? Então, por isso que o cooler tem que ter isoladamente só para o processador, para que ele funcione melhor. Isso aí, continuando. Nós vimos também sobre os periféricos básicos do computador.
O computador ele precisa ter os dispositivos de entrada, que em inglês é chamado de input, que são os periféricos responsáveis, né, pela entrada dos dados no computador. O dispositivo de saída, que é output, que são os periféricos responsáveis pela saída dos dados, né? E o dispositivo de entrada e saída, né, que é representado por esse símbolo aqui. São os periféricos responsáveis pela entrada e saída de dados do computador. Ele tem múltipla função. Então, nós vimos que tem um monitor, né? É um dispositivo de saída, tá? Ele está escrito entrada aqui, mas pode ser o touchscreen. Sabe aqueles monitores novos que você clica na tela? Ele também pode ser tanto de entrada quanto de saída. Então, nós temos aqui, ó, a câmera, a webcam aqui, ou o microfone, perdão, um leitor de código de barras, um joystick, uma máquina de cartão, tá? E aqui no dispositivo de saída, nós temos aqui uma caixa de som para você ouvir áudio, uma impressorinha aqui, o monitor também, ó, de saída. Isso aqui é aqueles normais, né? Aquele touch não, tá? Touchscreen. E um fone de ouvido. Professora Naira, quer fazer uma pequena observação? Sim, só uma dica, pessoal, que eu tenho que dar para vocês. Atentem-se muito bem a esses dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos de entrada e saída. Então, esses dispositivos que são os dois ao mesmo tempo, ele tanto de entrada quanto de saída, são chamados de dispositivos híbridos, tá bom? Então, espero que vocês tenham estudado aí sobre esses dispositivos, porque é muito importante. Pode cair na prova. Pode cair na prova, é verdade. E os dispositivos de armazenamento, né? Nós vimos vários. O que são eles? São dispositivos que têm como finalidade fazer o armazenamento dos dados e programas. Trabalham diretamente em sintonia com o processador e a memória. Então, nós vimos que nós temos o HD como um dispositivo de armazenamento, CD também. Lembrando que cada um tem uma capacidade de armazenamento diferenciada. O HD ele pode armazenar gigas, terabytes de informação. Nós temos aqui um CD também, o pendrive, tá? Ó, um cartãozinho SD aqui, ó. Aqueles que vinham naquelas máquinas, lembra? Aquelas máquinas digitais de tirar foto, eles vinham com esses cartõezinhos aqui SD. E tem um memory stick também, que você tem um celular, um smartphone, ele vem com esse memory stick aqui. O HD portátil. E o disquete, né, que nós falamos na aula passada, que ele tinha a capacidade de 1.44 megabytes. E eu acho que muitos de vocês não conhecem o disquete. Nessa outra imagem, nós temos aqui uma evolução dos dispositivos de armazenamento. Ó. Do disquete, surgiu o CD, surgiu o DVD, surgiu aqui o pendrive e assim por diante, né? Conforme os demais dispositivos que nós vimos. E nós vimos também que temos o sistema operacional. O que seria o sistema operacional? O sistema operacional é o software básico responsável por fazer a interação do usuário com o hardware do computador. Então, nós temos aqui o Windows, nós temos aqui o macOS, nós temos aqui o Fedora do Linux. O sistema operacional ele vem pré-instalado no computador. Sem ele, você não consegue acessar a máquina para poder executar as suas ações, né? Mexer no Word, no Excel, baixar músicas. Isso você não consegue se não tiver um sistema operacional, tá? E nós vimos também sobre o sistema de arquivos, né? O que seria? O sistema de arquivos é o responsável por organizar a forma como o seu arquivo é armazenado no computador, para que depois você possa recuperá-lo, tá? Ele é o responsável por preparar o hard disk, o HD, né, que é que nós vimos que é um dispositivo de armazenamento, para começar a ser trabalhado e criar documentos. Nós mostraremos como criar uma pasta, também conhecida, né, com o nome de diretório. Então, a pasta pode ser diretório também. E aí nós temos aqui a conclusão que, portanto, diretório e pasta são considerados a mesma coisa, né? E aqui nós temos uma comparação entre um editor de texto do Word e do Write. O Word é da plataforma Microsoft, o Write é do BROffice ou LibreOffice, tá? Aqui nós temos a interface de texto do Word e a interface de texto do Writer. Pode ver que eles têm basicamente as mesmas funções aqui, ó.
um menu aqui, ó. Só que muda um pouco as características, onde fica, a localização. Mas os dois são muito fáceis de utilizar, muito práticos, tá? E aqui nós temos uma comparação entre planilha eletrônica, Excel e Calc. Aqui o Excel também tem a mesma interface do Calc, tá? Mesma onde salva, né? Você pode salvar. Aí você tem a mesma estrutura, tá? Planilha eletrônica, de planilha eletrônica. E nós temos aqui o software de apresentação, o PowerPoint e o Impress. Então aqui é onde você faz os slides, tá? Ó. Professora Nara, observação? Eu gostaria de fazer uma observação sobre esses softwares, a diferença dos aplicativos do editor de texto, do Word, do Writer, do Calc, do Excel, do Impress e do PowerPoint. É claro que quando o software é livre, que é no caso do Calc, o Writer e o Impress, você pode baixar da internet gratuitamente, sem problema de pirataria ou algumas restrições de licença. Você acessa, baixa para sua máquina. Ainda há muita, eu acho, preconceito, né, com relação a esses aplicativos. Claro, gente, eles não têm a mesma funcionalidade que o PowerPoint, a mesma tecnologia, a parte de gráficos que o PowerPoint oferece. Mas ele tem os recursos muito bons, válidos também. Diferença Excel e Calc. O Excel, claro, também as funcionalidades, ele tem muito mais, porém, fórmulas e padrões básicos, o Calc oferece igualmente. O Word, a mesma coisa, e o Writer. A diferença é que um é pago, e claro, quando você paga por alguma coisa, ele traz um aplicativo mais sofisticado, algo melhor, logicamente. E os aplicativos do BR Office ou LibreOffice, que hoje são os mais atuais, e cada vez mais eles estão se modernizando para que fique mais acessível para o usuário. Eu tenho aí já alunos que conseguem trabalhar com o LibreOffice, o Writer, tranquilamente. E hoje em dia também, quando você salva o documento com o padrão do Writer, que é o do LibreOffice, ele abre também no aplicativo do Word e vice-versa. Então, claro, às vezes dá um problema de incompatibilidade no caso de tabela e tal, mas se for textos, ele abre tranquilamente, normalmente. Certo? É isso aí. Fica a dica, então, né? Tentem aprender a trabalhar no LibreOffice também. Tá? A plataforma não paga, você baixa da internet, instala no seu computador e estuda. É muito bom aprender também uma outra plataforma, uma outra ferramenta. Não ficar só naquela, né? Só porque é paga ou você ouve que seu amigo utiliza. Então, baixa da internet, instala no seu computador e aprenda a mexer também, a utilizar, né? A trabalhar nessas outras ferramentas não pagas, mas gratuitas. Então vamos continuando. A segunda teleaula, nós falamos sobre hiperlinks, né? Banco de dados e SGBD. Houve muita dúvida sobre o uso de hiperlinks, né? Mas aí a gente vai tentar tirar essa dúvida nessa aula de revisão. Qual o conceito de hiperlink? O que seria um hiperlink? Hiperlink é um endereço de um documento ou recurso na internet, tá? Um hiperlink é um link a partir de um documento que abre outra página ou arquivo quando você clica nele. Em geral, o destino é outra página da web, mas também pode ser uma imagem ou um endereço de e-mail, tá? Ou um programa também. O hiperlink, ele propriamente dito, pode ser um texto ou uma imagem, tá? Ele pode ser aplicado tanto num texto como numa imagem. Nós vamos ver mais adiante que ele pode ser utilizado em diversas outros locais. Quando você aponta para o texto ou para a imagem, que o hiperlink, o ponteiro se transforma em uma mão, indicando que o texto ou imagem é algo que pode ser clicado. Aqui é muito texto, muita teoria, mas a gente, no próximo slide, consegue visualizar. Aqui nós temos
o endereço de uma página web, tá? Com um link por trás, com hiperlink, ó. Então, ele pode ser aplicado também numa imagem, tá? Nós vamos ver mais adiante como que cria um hiperlink. Então, o hiperlink nada mais é do que palavras clicáveis. Quando você está na internet utilizando o Facebook, utilizando um site qualquer ação que você clica para acessar uma outra página, para visualizar um outro local, naquela palavra ela tem um hiperlink, ela te leva para um outro lugar, ela por trás dela tem o endereço de um outro lugar, tá bom? Então, hiper de muitos, então são muitos links, um link dentro do outro, ou então uma página dentro da outra. Isso é o conceito mais básico de hiperlinks, tá bom? Como os hiperlinks são usados? Como nós vimos, né? Você pode usar o hiperlink para fazer o seguinte: navegar até um arquivo ou uma página na web, como nós vimos, né, em uma rede, na intranet, que é uma rede interna, ou na internet, que é uma rede externa. Intranet interna seria um conceito de uma empresa. Uma empresa, ela possui uma intranet, porque o acesso a determinados sites, determinadas e-mails é proibido, tá? Navegar até um arquivo ou uma página da web que você planeja criar ou criar no futuro. Então, quem é programador, quem cria páginas na internet, olha só, usa muito o hiperlink. Enviar uma mensagem de e-mail. Um e-mail também contém hiperlinks. Você pode também iniciar uma transferência de arquivo como um download. Quem nunca fez um download na internet? Quem nunca baixou um arquivo, né? Então, aqui nós temos a aplicação de um hiperlink em editores de texto, tá? Nós vamos ver mais adiante como que faz isso aqui, ó. Nós temos aqui no menu inserir, ó, a gente vai inserir hiperlink, ó, tá? E aí você abre essa tela aqui, ó, e escolhe o tipo de hiperlink que você quer aplicar. Pode ser numa página web ou num arquivo existente no computador, num documento, pode ser num novo documento, ó, criar documento, pode ser no endereço de e-mail, tá? Se você escolher uma página da web, você tem que acessar aqui e incluir a página da web aqui embaixo, tá? Pode incluir uma dica de tela também, ó, clicando aqui você cria uma dica de tela e clica no OK para finalizar, para funcionar o seu hiperlink, tá? Então nós vamos ver agora como rever, na verdade, como aplicar um hiperlink no Word, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir aqui o Word. Vocês viram que tinha o link, o ícone na área de trabalho. Vou fechar para abrir novamente, esse aqui. Aí você abre. E aí eu vou colocar aqui o que seria. Vamos criar um hiperlink para um novo arquivo, tá? Vamos criar um hiperlink para uma página na web. Criar um hiperlink para um arquivo existente, tá? Um hiperlink é uma ligação que você faz com outro arquivo, com uma página da internet, com um arquivo existente, com um novo arquivo. É bem interativo. Existem duas formas de aplicar um hiperlink. Vamos primeiro nessa parte aqui de cima. Você seleciona a palavra, clica no botão direito do mouse, hiperlink aqui, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte: vincular a, nós vamos para essa opção aqui, ó, criar um novo documento, tá? Aqui onde está escrito texto para exibição, deixa a palavra mesmo que nós havíamos selecionado, tá? Selecionado antes, criar um hiperlink para um novo arquivo. Aqui em dica de tela, nós podemos colocar uma dica que vai ficar visível quando você posicionar o ponteiro do mouse. Vamos escrever alguma coisa aqui. Hiperlink para novo documento, tá? Vamos salvar e aqui você escreve o nome do seu novo documento. Vou colocar hiperlink 1, pronto. Aqui, em caminho do completo do documento, você pode alterar o local onde você vai salvar esse documento. Clicando em alterar,
Você pode escolher a área de trabalho, qualquer outro lugar. Coloca aqui na área de trabalho e ok. Aqui nessa opção, quando editar, você pode editar o novo documento agora, nesse momento, quando você clicar em OK, ele já vai abrir esse novo documento como hiperlink, ou você pode clicar aqui, editar o novo documento depois, tá? E clique em OK. Aqui você já tem um hiperlink, olha só. E você já criou um hiperlink. Eu vou terminar de aplicar nas outras palavras, nas outras opções, e no final a gente testa, tá bom? Nós vamos testar no final. Agora, para a próxima opção. Criar um hiperlink para uma página da web. Como seria isso? Da mesma forma, seleciona a palavra, seleciona a frase, na verdade. Você pode vir por aqui, ó, inserir hiperlink. Vamos procurar aqui, onde está hiperlink. Opa, acho que tá aqui. Aqui, ó, hiperlink, tá vendo? Inserir hiperlink. Aí agora você vai apontar não mais para criar novo documento, agora você vai apontar para vincular a página da web ou arquivo existente. Então, clica aqui. O texto para exibição continua o mesmo aqui. Você pode colocar uma dica de tela também, tá? Colocar a dica, só para como exemplo mesmo. E aqui em endereço, você pode colocar ou escrever manualmente, ou então você pode usar essa parte aqui, ó, pasta atual, escolher dentro de uma pasta que esteja o link. Você pode escolher de páginas navegadas entre qualquer um desses aqui. Arquivo existente, né, que seria se fosse um arquivo. No caso, nosso caso não é, nós vamos criar um novo para uma página na web. Então seria, deixa assim mesmo, exclui tudo que está aqui que eu selecionei. Vamos digitar. Vamos apontar para a página do IFRO. Pronto. Deixa a página do IFRO aqui e clica em OK. Também já tem o link, ó. Agora ficou dica, como dica mesmo do hiperlink. E o terceiro e último, nós vamos apontar para um arquivo existente. Então vamos apontar para um arquivo existente. Clica com o botão auxiliar do mouse, hiperlink. É aqui mesmo, tá? Né? Essa vincular a página da web ou arquivo existente. Como a nossa segunda opção é arquivo existente. Aí, examinar aonde? Página atual, e vamos escolher aqui um arquivo. Vou pegar um arquivo qualquer aqui dentro da pasta aqui. Pronto, temos aqui as 3 formas de criar hiperlinks. Lembrando que tem várias outras formas. Você pode criar hiperlink para um endereço de e-mail. Você pode fazer uma referência externa para dados de uma planilha. Pode definir o endereço para os hiperlinks de uma pasta de trabalho. Várias formas. Vamos testar agora. Então, clicando em cima com o botão direito do mouse. Sim. Ele vai abrir. Abriu aqui um novo arquivo. Você fecha, tá? E aqui você abre. Olha, abriu aqui a página do IFRO. Tá vendo? Que legal. Você pode criar para várias coisas, várias páginas, para um documento dentro da web. É bem interativo. Para um arquivo existente, vamos ver se vai para o arquivo existente aqui. Ó, abriu aqui para um arquivo, para uns slides. Dependendo do documento que você está criando, e aí você associa um outro documento para complementar as informações do seu documento, tá? Então é basicamente isso aqui, a aplicação de hiperlinks. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. É isso. Nós vimos aqui como aplicar o hiperlink no Word. Espero que vocês tenham relembrado, né, da aula anterior, da primeira teleaula, da segunda teleaula, na verdade. E se tiverem dúvidas, vão no fórum, né, continua postando lá no AVO, tá bom? Vamos continuando aqui. Conceitos, agora nós vamos entrar no conceitos básicos sobre banco de dados. Banco de dados é uma coleção de dados logicamente coerente que possui um significado implícito, cuja interpretação é dada por uma determinada aplicação. Na aula 2, mostrei para vocês que
um comparativo, como seria um banco de dados. Eu dei como exemplo a casa, né, sua casa, nossa casa, que ela é composta por componentes, por partes, né, tem a sala, a cozinha, banheiro, o quarto, e que em cada área da nossa casa tem móveis específicos, né, na sala eu coloco um sofá, eu coloco uma televisão e uma estante, um rack, algum do tipo. No quarto eu posso colocar também um sofá, nada impede, mas no quarto eu coloco a cama, é um dado prioritário do quarto, é a cama. Cozinha, coloco um fogão, um armário. Então, o conceito de banco de dados é isso, é você guardar a informação de forma trabalhada, em cada tipo de informação em uma área do banco de dados, tá bom? Então, vamos continuar com exemplos aqui, com os exemplos. Eu dei o exemplo de banco de sangue, né? O objetivo é guardar sangue e manter um estoque desse sangue lá no hemocentro, vamos supor. O banco de gente, o objetivo é manter um cadastro de pessoas que procuram um emprego, ou empresas que requisitam profissionais. Então, esse tipo de banco de dados contém informações do cliente, da pessoa que está procurando um emprego e da empresa que também está procurando um empregado. Em uma instituição financeira, os bancos, né, quais são os tipos de dados que os bancos, né, de dinheiro armazenam? O objetivo, guardar dinheiro, manter cadastro de clientes e gerenciar as contas dos clientes, tá? E quais são os tipos de bancos de dados? Nós vimos que tem o tipo de banco hierárquico, o rede, o relacional, que esse é o mais utilizado, e o orientado a objetos. Então, nós explicamos mais sobre o relacional, o tipo de banco relacional. Banco de dados relacional. Representa os dados como uma simples coleção de linhas e colunas em tabelas bidimensionais. Porém, elas se relacionam entre si, tá? Nós vamos ver que tem duas tabelas aqui que se relacionam. E dependendo desse relacionamento, carregam dados de outras tabelas consigo como referência à tabela que se relacionam. Então, nós vimos que tem a tabela empregado, aqui, né, ó. Aí na tabela empregado, no código 1, nós temos o nome, João, o salário dele, R$100, R$1.000, e o departamento dele, que é o setor pessoal. Aí na tabela de departamento, que tem um relacionamento, nós temos o código aqui, ó, o código 1. Tá aqui o código 1, que é o código que representa, aqui, ó, tem o nome da pessoa, né, e o ramal do setor dela lá, né, do setor pessoal aqui. E aí tem o relacionamento, tá? Ela faz o relacionamento. Então, o João está no departamento pessoal, a Maria está no departamento financeiro, olha só, departamento financeiro. O Pedro, departamento técnico, aqui na tabela departamento técnico. O Rodrigo também está no pessoal, aqui departamento pessoal. Então, ele pega de novo a informação sem problema nenhum, aqui, ó. E o Paulo está no setor financeiro, ele pega também da tabela departamento. Então é isso, o banco de dados relacional, ele faz essa ligação entre múltiplas tabelas, tá? Eu coloquei o exemplo só de duas aqui, porque não é objetivo complicar muito. Então, aqui para vocês entenderem como que é um banco de dados, como que a informação é guardada no banco de dados, tá? Continuando aqui. Conceitos básicos de SGBD. O que é o SGBD? Nós vimos banco de dados, agora vamos ver o SGBD. Os sistemas gerenciadores de banco de dados são os responsáveis por armazenar e fazer o gerenciamento de uma ou mais bases de dados, permitindo que os usuários com permissão de acesso, né, busquem e atualizem as informações quando as solicitar. Entre algumas finalidades de um SGBD estão as seguintes indicações. O que é possível fazer? Incluir, alterar, consultar e excluir dados. Só para quem tem acesso autorizado, tá? E é possível também organizar os dados. Então nós vimos que um SGBD,
ele vem antes do banco de dados, na verdade. Vimos o conceito de banco de dados, porém, o SGBD ele gerencia o banco de dados. Tem o profissional responsável, que é o analista de banco de dados, ou DBA, que nós chamamos também, que prepara toda a estrutura do banco de dados, né? Prepara os campos, as tabelas, minera, de fato, a informação para ela ser armazenada. Porque o objetivo de armazenar um dado não é deixar ele guardado, que ele permaneça guardado. É você conseguir, posteriormente, retirar essa informação em forma de relatório. Porque toda a informação armazenada, ela precisa, quando você extrai ela, para um relatório, para comprovar para comprovar alguma informação que você tenha feito em uma reunião, algo do tipo. Então, é através dos dados que você prova que aquela informação é verídica, é verdadeira, tá bom? Agora nós vamos, voltando aqui, ainda tem uma parte aqui embaixo, que o SGBD também, ele dá segurança aos dados, seguindo os princípios da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Não repúdio, classificação, controle de acesso e gerenciamento de riscos. Então, agora a professora Nádia vai explicar para a gente um pouquinho sobre cada tipo da segurança, né? Cada tipo de segurança aqui dos dados. Isso mesmo, pessoal. Só para relembrar aquilo que nós já tínhamos visto no dia dessa aula de banco de dados. Vimos aí a confidencialidade, né? A integridade, e todos esses protocolos de segurança, essa parte do sistema de informação, eu espero que vocês também tenham estudado bastante sobre isso, porque pode cair na prova também, né, professor? É verdade. Então, a integridade, a disponibilidade, a confidencialidade do banco de dados, que eu até falei para vocês também na aula, que não é só esses princípios de segurança, ele não é utilizado somente para banco de dados, mas também utilizado em todo o sistema de informação. Então, só para terminar aqui o slide, a confidencialidade é tornar os dados dignos de credibilidade. Então, eles precisam ser confiáveis, né? E protegidos da exposição por agentes não autorizados, né? Sempre que, vamos supor, um banco, né? Os dados do banco, eles precisam ter muita segurança para que não sejam atacados, porque os dados bancários, quando você deposita o dinheiro não fica no banco, ele fica registrado que tem aquele dinheiro seu no banco. Se um hacker ou uma pessoa não autorizada acessa a sua conta, faz transferência de valores ali, né, dos números em si, mas que você vai ter um prejuízo enorme no seu dinheiro. E a integridade, que seria o quê? É a afirmação de que os dados inseridos são corretos e verdadeiros, tá? Então ele é íntegro o dado, né? E a disponibilidade, que é a disponibilização, né? O dado está disponível quando você precisar dele. E compartilhamento dos dados ou conjunto de informações para pessoas com as devidas permissões de acesso, né? Enfatizando mais uma vez sobre a questão das permissões de acesso. Finalmente, nós vamos para a nossa teleaula 3. O que nós vimos na teleaula 3? Sobre o uso da internet, né? Então vamos começar aqui sobre o uso da internet. Um breve histórico sobre o uso da internet. Ela teve início na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, né? Foi durante a Guerra Fria. Foi lançado agora eu me esqueci o que é isso aqui, o Sputnik. É uma nave, algo do tipo, né? Foi lançado isso aí. E em 1958, os Estados Unidos criaram a DARPA, né? Que é um sistema de gerenciamento de informações. E todas as informações eram centralizadas no Pentágono. O Pentágono foi um conjunto de prédios, tá? Aqui está representado por computadores, mas eram 5 prédios que foram construídos em forma de pentágono. E essas informações, elas transitavam entre cada prédio de uma forma muito rápida. Então, a partir daí, que criou-se a ideia da internet. Então, foi criada a ARPANET também, né, que era para manter a comunicação entre as bases militares. Daí surgiu o conceito de internet, porque era muito ágil a circulação da informação aqui.
E o início da internet no Brasil, como se deu o início da internet no Brasil? Primeiramente, foi para o uso científico e acadêmico. Então, no Brasil, primeiro foram as universidades que tiveram acesso ao uso da internet. Em 1988, pela FAPESP, Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, é a FAPESP que deu início aí ao uso da internet. No ano de 1990, pela RNP, Rede Nacional de Pesquisas, com era um projeto do Ministério da Educação para gerenciar a rede, tá? E o uso público, esse uso público que eu falo, é esse uso que a gente tem hoje no smartphone, no tablet, no computador mesmo, se deu apenas em 95, é bem recente. Foi liberado o uso comercial da internet no Brasil, tá? Conceito de internet aqui, continuando, né? Hoje em dia, nós utilizamos a internet para muitas coisas, né? Olha só, aqui tem uma pessoa, que eu coloquei essa imagem, com um tablet na mão, mostrando as possíveis coisas que ele pode fazer com o tablet, né? Com um tablet ele pode aprender música, aqui ó, tá vendo? Aprender música, pode salvar música no pendrive, pode ver um vídeo, pode acessar arquivos na nuvem, ó, lembra da Cloud Computing que nós vimos anteriormente? Pode jogar na internet, conversar, solicitar comida, pedir um fast food, um sanduíche na internet, pode fazer compras, olha só, pode trabalhar também, olha aqui, ó, tá? Tem que ter um rapazinho aqui sentado, mandando um e-mail, ou então acessando a internet também, ó, porque para mandar um e-mail tem que acessar a internet, fazendo um documento, olha só, deve estar usando o Word ou Write aqui, ó, tá fazendo um arquivo de texto aqui para enviar, né? E agora nós vamos entrar em uma outra área, que é da internet, que são os principais browsers e navegadores. Para acessar a internet, quando você liga o computador, você precisa, quem nunca viu, né, o íconezinho ali do Chrome, do Internet Explorer, de vários outros navegadores. Tem os mais comuns, os mais utilizados, tem os novos que foram surgindo, como o Chrome, que é muito utilizado hoje em dia, acho que é o mais utilizado até do que o Internet Explorer. Então, eles são navegadores ou browsers, que a gente dá esse nome. Quando você clica, abre a tela da internet para você poder pesquisar. E mais posteriormente nós vamos rever sobre sites de busca, que é através do browser, da internet, do navegador, você acessa os sites de busca que você está procurando. Uma informação, uma pesquisa para o trabalho, para uma pesquisa acadêmica também, né? Aqui para o IFRO, como você é do curso técnico em finanças, pode pesquisar muito conteúdo para as disciplinas, tá? Então vamos continuando aqui. Existem diferentes navegadores ou browser, né? Sendo que todo fabricante de software básico e aplicativo utiliza um navegador padrão, que já vem instalado no computador. E o usuário pode fazer a instalação de um outro que desejar. Então, por padrão, os computadores da Microsoft, eles vêm com o Internet Explorer. Só que aí você, eu não gosto do Internet Explorer, ele é muito chato, não é legal trabalhar com ele. Então, você pode baixar o Chrome, você pode o Mozilla Firefox aqui, ó, também, o Opera. Todos eles são navegadores, o Safari, ó, tá? Agora a gente vai ver como que é formado o nome do site. Porque quando você acessa um site, né, através de um navegador, você precisa colocar o endereço de um site. Então nós vamos aqui ver como que é formado o nome do site, para você poder pesquisar, tá? Há cerca de 20 anos, tem uma história aqui também, quando a internet começou a crescer, os pesquisadores perceberam que entrar em sites digitando sequências de números seria um problema, já que é difícil lembrar de várias combinações. Ou seja, antigamente, há 20 anos atrás, para você acessar um site, entrar no site, tinha que digitar números. Olha só, uma sequência de números. Tinha que decorar uma sequência de números, era muito complicado. Então, a solução encontrada foi criar o sistema de registros, que nada mais é do que o nome do site, que dá um nome para um site e é mais fácil de lembrar também, tá? Então, quando você vê a abreviação assim, ó, .edu, significa que é uma instituição, uma universidade educacional, é o significado aqui, ó. Aí eu coloquei como exemplo a página do IFRO, ó, www.ifro.edu.br.
Quando for .com, é porque é um usuário comercial da internet. Pode ser globo.com, pode ser hotmail.com, gmail.com, tudo é comercial. Quando for .gov, é um usuário governamental. Eu coloquei aqui nosso site institucional aqui, do governo de Rondônia, rondônia.ro.gov.br, tá? Quando tiver a terminação aqui, a abreviação .mil, significa que é um usuário militar, tá? Então, as escolas militares, aqui ela utiliza .mil. Eu coloquei como exemplo www.eb.mil.br. E aqui nós temos o .org, que quando você vê o .org em um nome de um site, significa uma organização, em geral, não governamental. Ó, aqui nós temos esse site aqui, santafé.org.br. Depois vocês podem até entrar nesse site aqui e ver que ele realmente é uma instituição não governamental. Professora Naira? Pessoal, só uma curiosidade sobre esses nomes, né, de site. Outra coisa, quando o site é de um certo país, lembrando assim, por exemplo, www.google.com.br, porque nós estamos no Brasil. Mas se esse Google for aberto lá na Argentina, ele vai abrir www.google.com.br de Argentina. Na França, .fr. Portugal.pt. Então, cada país tem a sua extensão. Não pensem que todo mundo usa BR, não, tá, pessoal? Então é só mais uma curiosidade para vocês entenderem aí sobre o mundo da internet, né? Tem várias coisas super interessantes que vocês podem também pesquisar mais na internet aí sobre nomenclatura, protocolos, URL. Isso também é bem importante. É verdade, vamos continuar. Então, nós temos aqui o que são os sites de busca, né? Que eu falei para vocês mais anteriormente ali. São mecanismos de procura agregados a gigantescos bancos de dados, com informações sobre páginas da web, né? Quando digitamos uma determinada palavra no campo de busca desses mecanismos de procura, novas páginas aparecem, contendo listas de links, olha só, que são endereços, que apontam para outras páginas nas quais o termo que procuramos se encontra, né? Então aqui nós temos o primeiro aqui, ó, site de busca da Google, né? www.google.com.br. Aí temos aqui o Alta Vista, tá? Temos aqui o Yahoo. Aí, ó, o Busca, o Aonde, o Achei, são vários, tem uma lista infinita. Eu coloquei esse só como exemplo, mas aí quando você acessar o computador, escolher o browser da internet que você quer usar, aí você abre a tela, né, abre o browser, e aí você vai digitar lá o site de busca que você quer. Normalmente já tem, por padrão, o da Google, mas você pode configurar aí em configurações, pesquisar também na internet configurações para mudar o browser, fica a seu critério a customização dessas informações, tá? Nós vimos também sobre as funções dos protocolos. Eu dei um exemplo para vocês do que seriam os protocolos. Eu dei o exemplo do correio. Esse correio normal que a gente recebe, compra algo pela internet, chega na nossa casa. Entendeu? Quando você faz uma carta, né? Hoje em dia quase não se faz mais uma carta. Você escreve uma carta, vai no correio, lá e você coloca no envelope, põe o endereço do destinatário, o endereço do remetente, que é você que está enviando. Então, a função dos protocolos, trazendo para o lado da internet agora, mais ou menos isso, é dizer para o computador quais são, para onde a informação está indo, né? Quando você digita algo, uma pesquisa, algo do tipo, ele tem que buscar em algum lugar, ele tem que buscar lá nos servidores que estão armazenados. E quando você pesquisa, a informação ela vai em pacotes, em pacotinhos mesmo, assim, pensa na sua cabeça que seria a carta, com a informação do remetente e do destinatário, para poder ele saber, ir para onde você está, buscar a informação de onde você está solicitando, tá? O endereçamento seria a especificação clara do ponto de destino da mensagem, tá? O endereçamento. Numeração e sequência seria a individualização de cada mensagem, através de um número sequencial, tá?
o estabelecimento da conexão é um estabelecimento de um canal lógico, fechado, entre fonte e destino. E a confirmação de recepção é quando o destinatário recebe a informação com ou sem erro, após cada segmento da mensagem. Segmento é divisão, tá? Então a mensagem, quando você envia, ela não vai inteira, ela vai toda fragmentada, tá? Para poder ela circular na rede. Então cada uma delas tem uma identificação, porque quando ela chegar lá do outro lado, ela vai se integrar em uma só, tá? Com o endereço. E as funções dos protocolos: controle de erro, né? Detecção e correção dos erros, retransmissão, repetição da mensagem a cada recepção da mensagem, conversão do código, que é a adequação do código às características do destinatário, controlar o fluxo, nada mais é do que manter o fluxo compatível com os recursos disponíveis, tá? Tem que manter essa característica. As funções das camadas. Então, nós agora vamos ver que os protocolos, eles têm umas camadas, vamos ver do TCP/IP, camadas de aplicação, e mais adiante nós vamos ver cada uma mais a fundo. Então, a camada de aplicação, ela assegura o fornecimento dos principais serviços disponibilizados pela internet. Ela escolhe o tipo de transporte necessário. Então, a aplicação escolhe o tipo de transporte para o envio da mensagem. A camada de transporte aqui, ela fornece a forma de comunicação entre duas aplicações ponto a ponto. Ela define como será a comunicação entre quem está enviando e quem está recebendo. E também estabelece o caminho entre o emissor e o receptor, que foi o que eu acabei de dizer, né? Ou seja, também controla o fluxo dos dados. Controla os erros também, e segmentação e reagrupamento das mensagens. Então, é na camada de transporte que a mensagem ela é reagrupada. Lembra que eu falei que primeiro ela é segmentada, ela é dividida, né? E quando ela é transportada, lá no receptor aqui, ela é reagrupada novamente. E na camada de internet, nós vimos que ela estabelece a comunicação entre os dois postos de trabalho, né? Endereçamento dos pacotes, faz o encaminhamento dos pacotes dos dados, verifica a validade dos pacotes, dos dados recebidos, recebe e envia mensagens CMP, controle da informação dos erros, tá? E também envia datagramas IP. Isso aqui também você pode lembrar dos pacotes, tá? Também é pacotes, mas tem uma informação por trás, que seria um protocolo DP, que a gente não vai aprofundar, tá? Nós temos também a camada de internet, né? De rede, host, de interface de rede ou host. Ela transmite os pacotes de dados ou datagramas, que eu falei para vocês que o datagrama pode ser a mesma coisa de pacote, né? E envia-os para uma rede física específica. Ela recebe os pacotes dos dados, ou datagramas IP, de uma rede física específica. Então, ela faz só isso, transmite, envia, tá? E as tecnologias usuais que nós vimos, né, que para funcionar a internet precisa de algumas terminologias importantes, né? Vamos apresentá-las agora e o significado de cada uma. A URL é uma sigla em inglês que significa Recurso Locator Universal. Aqui, tá? Cuja finalidade é apresentar o endereço eletrônico dos sites disponíveis na internet. Então, quando você vê o nome do site, é uma URL. O www representa a World Wide Web, ou rede de alcance mundial. Ela é responsável por fazer a identificação como parte da web. Então, nós temos aqui a World Wide Web, né, que é a internet, nada mais é do que a internet. E HTML, nós vimos que é a linguagem, né, de marcação que serve para produzir as páginas na web. Então, toda vez que você vê a página web lá como ela é, por trás ela tem um código HTML. O texto é entre tags da HTML, tá? E o HTTP nada mais é do que o protocolo para transferência de hipertexto, né? Utilizado para a transferência de páginas HTML. Então, nós vimos que HTML é a linguagem que faz a página e o HTTP é o protocolo que faz o transporte, tá? A transferência.
O FTP é o protocolo de transferência de arquivos, tá? É o protocolo de aplicação responsável por fazer a transferência de arquivos. Nós vimos isso aí também. O e-mail, quem sabe o que é um e-mail, né? Ó, é um correio eletrônico que permite a composição, envio e o recebimento de mensagens através de dispositivos eletrônicos. O computador, o tablet ou outros, né? Pode ser o celular também. E o SMP, quem que é? O protocolo. O que é o protocolo de quê? De transferência de correio simples. Então, o e-mail, né, onde você compõe a mensagem, onde você faz a mensagem, e o protocolo responsável pelo envio é o SMP. SMTP. É o protocolo de aplicação referente ao envio do e-mail. E o TCP/IP é o protocolo mais utilizado da internet, né? É o Transmission Control Protocol, ou protocolo de controle de transmissão. E o IP é a sua identificação na internet, o Internet Protocol, protocolo de interconexão, tá? Aí nós vemos, continuando, o domínio, nada mais é do que o nome do site, né? Nome do site. Após ter sido registrado em sites especializados, como esse daqui de registro.com, o www.registro.br, desculpa. Nós temos que a homepage nada mais é do que a página inicial do site, tá? Isso aqui é bom vocês pesquisarem depois na internet para poder massificar o assunto. Nós vimos também sobre o conceito de ergonomia. Falamos sobre o computador e agora a gente vai ver como que se posiciona na frente do computador. Ergonomia é o quê? É um termo que deriva do grego ergon, né, que significa trabalho, e nomos significa as leis ou normas. Então são as leis e normas que designam a sua postura na frente do computador. Aqui, a ergonomia designa o conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho, no qual existem interações entre seres humanos e máquinas. Então, ó, você verifica aqui na posição 1, como que deve ficar a posição da cabeça em relação ao computador, olhos, né, a cabeça tem que ficar reta, a coluna reta, a mão aqui, ó, o cotovelo também reto, paralelo ao corpo. O pé tem que ficar em cima de algo que um pouco mais alto, então você baixa um pouco a cadeira para os seus pés ficarem rentes ao chão, tá bom? Então chegamos ao final da nossa aula de revisão. A professora Nária vai fazer umas observações de prova, tá bom? Bom, pessoal, sobre a nossa prova, eu quero desejar boa prova a todos. E foi muito bom estar com vocês durante as nossas aulas. Espero vê-los novamente aí mais para frente no nosso EAD. Continuem fazendo curso, não desistam, tenham aí força, perseverança, que vocês vão conseguir. Tenho 2 recadinhos para vocês. As atividades que estão lá no ambiente do AVA, atividades de percurso, tanto de ambientação EAD quanto de introdução à informática, elas foram prorrogadas para serem entregues no dia 25 de novembro, ou seja, na quarta-feira que vem, certo? Então não se preocupe, tem mais tempo aí para vocês resolverem. O segundo recado é que no dia seguinte, no dia 26 de novembro, iniciam-se aí mais 2 novas disciplinas para vocês. Então, boa noite e boa prova para todos, né, professora? É isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês em todas as aulas, pela interação no AVA, né? A gente fica acompanhando ali as dúvidas. Muito obrigada pela participação mesmo. Então, até o nosso próximo encontro aí, tá bom?